Olá a todos, nessa videoaula iremos aprender a utilizar as funções conte-se e soma-se no Excel 2016. Então vamos lá. Mas antes de começar, eu já peço que você deixe teu like, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco sobre os conceitos das funções, para a gente poder colocar na prática. A função conte-se, ela conta quantas vezes um determinado critério se repete dentro de um intervalo. Por exemplo, vamos imaginar aqui um vendedor, ele vendeu 3 produtos, eu quero contar quantos produtos X ele vendeu. Eu quero contar quantos produtos Y ele vendeu, eu quero contar quantos produtos Z ele vendeu. Então, essa que é a lógica dela. Ela conta quantas vezes aquele critério se repete dentro do intervalo. A sintaxe da função conte-se é assim, ó. Eu tenho a função igual conte-se, eu tenho um intervalo e o critério. O intervalo é justamente todos os critérios que estão selecionados, e aí o critério é justamente só aquele que eu quero contar. Tem 3 critérios, x, y, z, mas eu quero contar só o x, então ele vai contar só quantas vezes o x se repete. Vamos ver agora o conceito da função soma-se. A função soma-se, ela soma valores de um intervalo, atendendo um critério. Por exemplo, a anterior ela conta os critérios, agora aqui ela vai somar os valores do critério. Por exemplo, eu vendi diversos produtos, aí eu quero somar só os valores de um produto específico. Então eu uso a função soma-se para ela somar um determinado critério de um produto específico. A sintaxe é a seguinte, igual, soma-se, intervalo, que é justamente onde eu quero encontrar os critérios que eu quero somar, o critério que é justamente aquele específico que eu quero somar, e o intervalo de soma é justamente os valores do critério a serem somados dentro de um intervalo. Vamos para a prática, para a gente entender melhor como funciona a função conte-se e soma-se. Vamos começar pela conte-se. Aqui eu tenho uma tabela com as seguintes informações. Nome, banco, movimentação mensal, movimentação anual. O nome são os clientes do banco. Aqui eu tenho 4 bancos cadastrados. E eu quero saber a seguinte situação. Eu quero saber quantos clientes cada banco tem. Como é que eu vou saber? Eu vou observar aqui. O Bradesco tem 1 cliente, o Bradesco tem 2 clientes, o Bradesco tem 3 clientes, o Bradesco tem 4 clientes. Então, se você for verificar, toda vez que se repete o nome Bradesco, significa que é um cliente do banco. Então, eu vou contar aqui dentro utilizando a função conte-se. Como é que fica? A sintaxe fica assim, igual, digito conte.se. Aí ele vem aqui o intervalo. O que é o intervalo? É justamente os critérios que eu quero contar. Então, eu vou lá e seleciono todos os critérios. E desses critérios que eu quero contar, eu vou tirar só o específico, aquele que vai ser contado. Então, eu vou digitar ponto e vírgula e informar o critério. Que critério que eu vou informar? Entre aspas, eu vou informar que eu quero contar o Bradesco. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Pode observar aqui, o Bradesco tem 4. 1, 2, 3, 4. Bora fazer aqui para o Banco Itaú. Igual, conte-se, seleciona novamente todos os bancos, ponto e vírgula, e informo o critério que eu quero contar, que é o Banco Itaú. Vou lá e digito Itaú. Sempre entre aspas, porque é um texto que tu está informando. Observe que eu tenho 3, olha só. 1, 2, 3. O próximo é o Banco do Brasil. Novamente, eu vou digitar a sintaxe da função, igual conte.se. Seleciono todo o intervalo onde eu quero encontrar os critérios, ponto e vírgula, e digito o critério. Banco do Brasil. Lembrando que eu tenho que colocar o nome igual está aqui, Banco do Brasil, entre aspas. 4, observe aqui, 1, 2, 3, 4, Banco do Brasil, apareceu aqui. E a última que eu quero ver é a Caixa. Quantos clientes a Caixa tem? Igual, conte.se, abre parêntese, seleciona o intervalo com todos os dados, ponto e vírgula, e vou informar só o que eu quero, no caso é a Caixa. Fecho aspas, fecho parêntese e dou um Enter. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que apareceu 5 aqui.
Outra forma de você também utilizar a função conte-se é utilizando uma célula de busca. Como é que funciona? Ao invés de você digitar o critério dentro da fórmula, você utiliza uma célula para que você possa digitar o critério que tu está buscando e ele localiza só a quantidade daqueles critérios que se repete e te mostra. Como funciona? Assim, ó, igual conte.c. Aí eu quero usar o critério, que é esse mesmo aqui. Eu quero contar quantas vezes o critério que eu vou digitar aqui dentro dessa célula F13 se repete. Eu vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Não tem nada, não digitei nada aqui dentro. Se eu digito aqui, por exemplo, caixa e dou um Enter, observe que foi 5. Ó. Observe aqui, ó, 5 da caixa. Se eu digito aqui Itaú, ó, 3. É só Itaú 3. Então, é uma forma também de você utilizar a função conte-se. Ao invés de você informar o critério dentro da fórmula, você informa uma célula de busca. Tá bom, gente? Então, é assim que você utiliza a função conte-se dentro do Excel. Agora vamos conhecer um pouco sobre a função soma-se. A função soma-se, ela vai somar valores de um determinado critério. Esse critério pode ser um outro valor, pode ser um texto, pode ser uma expressão. No caso aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma tabela de veículos, onde eu tenho o ano, eu tenho aqui o carro, são 4 modelos de carros aqui, ó, e eu tenho aqui os vendedores. Aqui eu tenho 3 vendedores. E aqui eu tenho as unidades que foram vendidas por cada vendedor. Aí eu quero fazer a seguinte situação. Saber quantos Corollas foram vendidos, eu quero saber quantos Civic, quantos Cruzes e quantos Jettas foram vendidos. Eu quero saber aqui quanto foi vendido no ano 2018, quanto foi vendido no ano 2019 e no ano 2020. E eu quero saber quanto foi que cada vendedor vendeu. Tá? Quantas unidades? Eu estou trabalhando aqui com unidades, não é valor, tá? Unidades. Quantas unidades cada um vendeu, quantas unidades foi vendido ao ano e quantas unidades de cada modelo foi vendido. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro a fórmula. Aqui é uma tabela de busca, tá? Eu vou usar o endereço de cima para ele buscar. Então eu vou colocar aqui igual soma C, bem aqui, ó, soma C. E eu vou selecionar quem? O intervalo. Quero selecionar o quê? Os sedãs. Então eu venho aqui e seleciono esse intervalo, que é o intervalo que eu quero buscar, e eu vou colocar ponto e vírgula. Qual é o critério que eu quero? O critério que estiver aqui dentro. Quando eu digitar, por exemplo, aqui o nome Corolla, ele vai aparecer aqui o total de unidades vendidas. Então o critério é essa célula. Eu vou colocar ponto e vírgula e agora eu vou pegar o intervalo da soma. O que é o intervalo da soma? São todas as unidades do critério que eu indicar dentro da minha busca. Então, por exemplo, se eu digito aqui o nome Corolla, ele vai somar todas as unidades do Corolla e vai me mostrar aqui dentro. Então, eu vou selecionar esse intervalo aqui, vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Observe que ficou 0, porque não tem nada aqui dentro. Se eu digito aqui o Corolla, observe que foram vendidas 19 unidades do Corolla. Se eu digito aqui, por exemplo, o Jetta, foram vendidos 8. Se eu digito aqui o Cruze, foram vendidos 19. Observe que ele soma os valores de um determinado critério. Então aqui ele somou as unidades de cada carro que foi vendido. Aqui vamos fazer a seguinte situação. Vamos fazer quantos carros foram vendidos por ano. Eu quero saber no ano de 2018. Eu quero saber quantos foram vendidos aqui em 2019. Quantos foram vendidos 2020. Quantos foram vendidos. Então eu vou somar por ano. Vou fazer novamente uma busca. Igual soma C. Eu vou pegar o intervalo agora do ano. Digitar ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério, quando eu informar aqui dentro o que é um ano, ele vai localizar as unidades que foram vendidas, que é justamente aqui, ó. Essas unidades ele vai localizar e vai somar. Eu vou fechar o parênteses, vou dar Enter, observe que não tem nada, mas se eu coloco aqui, por exemplo, 2020, olha só, 27 unidades foram vendidas em 2020. Se eu colocar aqui 2019,
18, você coloca aqui 2018, foram 15 vendidas. Então, observe que ele somou apenas as unidades vendidas por ano. Agora, vamos para o resumo por vendedor. Eu quero saber quanto o Kevin vendeu de unidades de carro, quanto a Kelly vendeu, quanto o Kleber vendeu. Nessa fórmula, eu vou fazer da seguinte situação. Ao invés de eu fazer uma célula de busca, eu vou digitar o critério dentro da função. Como é que fica? Assim, ó, igual, soma C, abro parêntese, que é o intervalo. No caso aqui são os vendedores agora. Ponto e vírgula. Qual é o critério que eu quero somar? Eu quero somar só o critério Kevin. Então, eu vou colocar entre aspas o nome do vendedor. Fecho aspas, ponto e vírgula. O que é que eu quero somar do vendedor? Eu quero somar as unidades que ele vendeu, que se encontra aqui dentro, desse intervalo. Fecho parêntese e dou Enter. Aí você vai ver que o Kevin vendeu um total de 23 unidades. Agora, bora fazer o mesmo para Kelly. Igual, soma C. Eu vou pegar o intervalo que são os vendedores, ponto e vírgula, abro aspas e vou digitar o critério que no caso é a Kelly. Fecho aspas, ponto e vírgula e vou pegar o meu intervalo onde eu quero somar os critérios, que no caso é um intervalo de soma que contém as unidades. Fecho parênteses, dou Enter, está aqui, ó, Kelly vendeu 16 carros e o último é o Kleber, igual, soma C, vou pegar o intervalo dos vendedores, ponto e vírgula, abro aspas e coloco o nome do vendedor, fecho aspas, ponto e vírgula e pego o intervalo que eu quero somar. No final, fecho parêntese e dou Enter. O Kleber vendeu 21 unidades. Tá bom, gente? Então, é assim que a função soma-se funciona. Ela soma os valores de um determinado critério. Já ela conta quantas vezes um critério se repete dentro de um intervalo. A primeira é uma função de estatística, essa aqui é uma função de matemática e trigonometria. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Já deixa o like aí e se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho.